Vidas com História. É a arte dos pés à cabeça, seja a cantar, a compor, a representar, a pintar ou até mesmo a fotografar. Boa tarde, Susana Félix. Olá, boa tarde. Bem-vinda ao Ultraleve. Muito obrigada por me receberes aqui. Eu aqui agradeço a Susana receber no estúdio dela. Estamos aqui em Paços de Arcos, onde gentilmente recebeu a equipa do Ultraleve. Susana, ainda gostas de andar de patins? Gosto muito. Gosto muito. Agora faço o mesmo por pura diversão, não é? Embora tenha passado muitas horas da minha vida em cima de uns patins, enquanto fazia competição, não é? Fiz competição durante algum tempo. E venceste várias provas. Sim, cheguei a ser vice-campeã nacional, vê lá. Mas gosto muito, gosto. É um prazer enorme que eu tenho. Faço agora menos vezes, por falta de tempo, mas gosto muito. Que recordações tens da tua infância? Ainda antes de andar de patins? Eu fui muito feliz na minha infância, muito. Tive uma infância extraordinária. Lembro-me desde muito cedo, ser assim muito... como é que eu ia dizer? Muito... sonhava muito, era muito inventiva, tudo era motivo para eu fazer de conta de qualquer coisa. Acho que foram os meus primeiros passos naquilo que tu disseste há bocado, de todas as linguagens artísticas que eu acabo por fazer hoje em dia. Já tinhas alguma em especial ou gostavas de todas? Eu adorava parar a família para cantar, para eles me ouvirem a cantar e para dançar e para, sei lá, pintava imenso, mas depois tinha tendência de colar os desenhos todos nas paredes e fazer do corredor uma exposição minha. E pronto, e lá me acharam graça, que foi bom, não é? Nunca me disseram, não podes fazer isso. Mas diverti-me muito na minha infância, muito. E qual é a pessoa da tua família com quem mais te identificas? Olha, talvez a minha avó Maria é a pessoa com que eu mais me identifico. Sei lá, por tudo e mais alguma coisa, porque é uma inspiração na minha vida. É a pessoa mais sábia que eu conheço. E que recordações guardas dos tempos em que trabalhaste como assistente num estúdio de fotografia? Olha, a primeira recordação que eu tenho é que o material pesava muito e eu tinha que carregar o material todo. Mas foi a minha escola na altura. Eu trabalhei como assistente de um fotógrafo de publicidade que era generoso ao ponto de me ensinar a fotografar. E foi muito interessante perceber as ferramentas e aprender a linguagem e toda a técnica, não é? Foi muito bom, gostei imenso, continuo a gostar muito de fotografia à conta disso e aprendi que não gosto nada de ser fotografada porque gosto mesmo é de tirar fotografias. Já tiravas fotografias à tua família, por exemplo, a tua avó? Já tirava fotografias. O meu pai caiu na asneira uma vez de me oferecer uma máquina fotográfica e eu nunca parei de tirar fotografias. Pá, gastei fortunas aos meus pais em rolos e revelações, era uma estupidez. Mas tirava fotografias a tudo, sempre gostei de fotografar, sempre. Achas que as fotografias servem para eternizar momentos? Servem para eternizar, para além de ser uma linguagem plástica muito interessante, porque a fotografia é captar a luz, não é? E as imagens. E tudo o que nós podemos fazer a nível plástico com uma reprodução de uma imagem é um mundo que nunca mais acaba. Nós podemos, a nível criativo, fazer coisas incríveis e perder-nos em criatividade ao fotografar coisas reais, mas com uma visão muito particular através da técnica, Hoje em dia com os computadores então é uma loucura, pode-se fazer mil e uma coisas. E é uma linguagem que me agrada muito, muito mesmo. E um desses momentos que ficaram eternizados foi a tua atuação aos 12 anos, no Coliseu dos Recreios. Ficou. Mas esse momento ficou na minha memória, não é? Eu aos 12 anos, quando pisei o palco do Coliseu, era para aí a segunda vez que eu pisava um palco. E pisar o palco do Coliseu aos 12
é assim uma coisa extraordinária e assustadora até. Eu lembro-me que foi a primeira vez, perdão, que eu senti, que eu ouvi o som de retorno da munição do palco, não é? Aquelas colunas que estão no palco para nós nos ouvirmos. E lembro-me de ter ficado assustadíssima logo com a primeira nota que cantei. Foi um momento extraordinário, extraordinário. Foi sem dúvida um momento a recordar e vai ficar gravado na minha memória para o resto da vida. E nessa noite venceste, participaste. Ainda por cima. E venceste. Sim. Sim, mas foi... Eu não tinha noção. Eu quando disse aos meus pais que queria ir, eu não tinha noção para o que ia, sinceramente. Não tinha noção nenhuma. Eu lembro-me que mal cheguei ao Coliseu, vi a plateia, e era muita gente, e vi o palco e disse à minha mãe, olha, se calhar é melhor irmos para casa. Porque não me apetecia entrar e encarar aquilo. Mas depois fui ficando, e chegou ao meu momento de cantar e eu entrei. Fiquei com uma ligação muito, muito grande também à sala, ao próprio Coliseu, e tenho muita vontade hoje em dia de lá voltar com as minhas canções, e é uma coisa que eu irei fazer com certeza, mas foi um momento extraordinário, sem dúvida. O que é que procuravas aos 12 anos no fado? O que é que procuras hoje, aos 35, na música? Isso é uma pergunta para meia hora de conversa. Eu aos 12 procurava brincar, não é? Como qualquer criança de 12 anos, eu fui brincar para o Coliseu. E aquilo que eu procuro hoje em dia é ter exatamente a mesma postura. É continuar a ter a capacidade de brincar com uma coisa séria, que é a minha profissão, mas sem me levar demasiado a sério e sem encarar a responsabilidade de uma profissão de uma forma que me trave de alguma forma, não é? E basicamente eu procuro não perder esse estado de espírito que eu tinha aos 12 anos, que era fazer uma coisa que me dava imenso prazer, mas tendo a coragem de encarar uma plateia. A essência é a mesma? A essência é a mesma, com a mais-valia da vida, não é? Mas a essência é a mesma, eu acho que sim. Eu agora propunha fazermos a primeira pausa na nossa entrevista. Ao longo deste programa vamos ouvir vários temas do último álbum da Susana Félix, Procura-se. Sim. O que é que se procura neste álbum, Susana Félix? O que é que se procura? O que é que tu procuras neste álbum? Eu com este álbum procurei, lá está, viver a minha profissão e 13 anos depois do primeiro disco procurei fazer alguma coisa como se fizesse pela primeira vez. Essa frescura que eu tinha aos 12 anos, não é? É isso que eu procuro. E por isso é que eu resolvi aventurar-me num caminho musical diferente e novo, e isso implica a descoberta, a curiosidade de procurar e a descoberta todos os dias de uma coisa que não tem que ser aborrecida só porque eu já o faço há muito tempo, não. A capacidade que nós artistas temos e a necessidade que nós temos de nos reinventarmos é absolutamente necessário para essa frescura e para esse caminho de descoberta e de curiosidade. Tu gostas de desenhos animados? Adoro desenhos animados. Eu quando era miúda via... Havia algum sábio desenho animado, ou não? Bem, não sei, tenho aquelas referências da minha geração, tipo a Abelha Maia, aquelas coisas normais que se viam na altura. Mas eu, quando era miúda, via 3 tipos de programas. Via desenhos animados, via programas do Jacques Cousteau sobre vida marinha e via óperas e bailados. Era assim um bocadinho chanfra já eclético, na altura. Um gosto eclético, sem dúvida. Sim, o único problema que eu tinha era que as óperas e os bailados só davam depois da meia-noite. Então eu tinha que ir à sala muito sorrateiramente, acender a televisão sem ninguém dar conta, senão eu tinha uma grande confusão, não é? Normalmente. Naturalmente com os meus pais por estar a ver televisão àquela hora. Mas, não sei, eu ficava encantada a olhar para aquilo. E ainda hoje gosto muito de música clássica à conta dessa... Não sei, é daquelas coisas que não têm grande explicação.
Os desenhos animados era porque era divertido e porque era uma criança, naturalmente gostava de ver desenhos animados. A tua personagem favorita é a Pocahontas, o Hércules ou o Rei Leão? Bem, eu sou um bocadinho suspeita nessas personagens, não é? Porque trabalhei em todos esses filmes, na versão portuguesa desses filmes. Principalmente no filme Pocahontas, que fiz a voz da própria Pocahontas, na parte cantada. E tenho uma relação muito afetiva, naturalmente, com a Pocahontas. Foi muito bom fazer essa... É uma boa experiência. É fantástico. Fazer música para filmes. É fantástico, e principalmente com a Walt Disney, que é extremamente exigente, não é? Extremamente rigorosa e principalmente a Pocahontas, que era o segundo filme a ser dobrado em Portugal. E havia uma grande exigência, porque nós na altura tínhamos mesmo que provar que era melhor fazer uma versão em Portugal do que importar a versão brasileira. E foi extraordinário, e ver o filme numa sala de cinema foi uma emoção gigante. Gostas de cinema? Adoro. Qual é o filme da tua vida? Se é que há um filme da tua vida. Olha, eu tenho vários filmes, não é? Mas tenho um carinho muito especial pela Amélie, pelo fabuloso destino da Amélie Poulain. Porquê? Porque é um filme tão equilibrado em todas as áreas. É um filme muito equilibrado entre a história, a fotografia, que é genial. As personagens são todas muito bem pensadas, está muito bem interpretado e está muito... E a nível plástico é um filme muito, muito bonito. Há algum filme, ou até mesmo algum livro, que tenha mudado a tua forma de ver as coisas depois de ler esse livro ou de assistir a esse filme? Ah, sim. Mas isso é o que a arte tem de especial. É o facto de nos influenciar e de nos inspirar em alguns assuntos da nossa vida, da nossa existência, não é? Quando há um livro que nos toca, ou um livro, ou uma peça de teatro, e que fala sobre um determinado assunto, ela influencia-nos. Esse momento influencia a nossa vida, influencia a nossa forma de ver qualquer coisa que até lá nos passava ao lado, ou que se tornava até banal. E por isso é que os autores e os artistas têm essa influência extraordinária nas nossas vidas. E eu sou muito influenciada pela arte, claro, como qualquer pessoa. Achas que o gosto pela arte nasce com uma pessoa ou a pessoa vai aprendendo a gostar de arte ao longo da vida? Eu acho que acontecem as duas formas. Acho que há pessoas que nascem com alguma sensibilidade para serem tocadas através da arte, mas que esse gosto também exige alguma aprendizagem. Eu acho que há peças que não podem ser vistas por uma pessoa que nunca foi ao teatro, até esse momento, nunca pode ser a primeira peça. Se não deixa logo de gostar. Se a pessoa for ver um hotel de Shakespeare pela primeira vez, provavelmente... Depende da encenação, depende de muita coisa. Mas por isso é que é tão importante o teatro infantil, a música infantil, e quando falo em música infantil, não é música infantiloide, que há muita música infantil que eu acho que até as crianças acham parva, mas pronto. Mas é importante que seja uma aprendizagem e que um teatro é sempre um espaço mágico, um concerto é sempre um espaço mágico, e quando somos crianças, então nós percebemos que ali há alguma coisa de especial e que vale a pena voltar. Falar em arte e em arte musical, focado novamente em ti. No início da carreira, trabalhaste com vários músicos, como por exemplo a Mafalda Veiga, o Luís Represas, ou até mesmo o João Pedro Paes. Quais foram os ensinamentos que retiraste dessa passagem? Olha, foi muito importante para mim ter feito esse percurso, porque, eu tinha começado a cantar muito cedo, cantei fado durante muito tempo, fiz teatro amador e tal, mas o meu primeiro encontro com a música a nível profissional foi fazendo parte de outras bandas, de outros projetos. E aí eu aprendi o que era realmente a profissão de músico. Foi muito bom eu ter percebido que um músico passava horas e horas numa sala de ensaios
foi bom eu ter percebido que fazer concertos e fazer estrada é muito divertido, mas também é um trabalho duro e que requer muito empenho, muita dedicação. E ou seja, nunca tive aquela ideia de que queria fazer um disco para ser famosa ou para fazer os 3 minutos de televisão, não é? Com o resultado final de um trabalho imenso, mas que as pessoas não entendem, não percebem, não conhecem. Ou seja, quando eu fiz o meu primeiro disco, eu já tinha passado por isso e já sabia realmente que se queria ou não fazer da música a minha profissão. Foi lá que eu percebi, foi com eles que eu entendi o que era realmente a profissão. Concordas com o ditado que diz esperar é a arte mais difícil de aprender? Esperar. Digo isto porque até que lançaste o teu primeiro álbum solo, passaste por diversas fases, diversas experiências. Sim, concordo. É a arte mais difícil de aprender, sim. Mas essa espera foi preciosa para mim porque deu-me tempo para eu procurar o que é que eu poderia ser como autora, como compositora, o que é que eu poderia dar, qual seria a minha identidade. Tudo isso requer tempo para descobrir o que é a minha linguagem sonora, o que é a minha forma de escrita. Eu precisei de tempo para eu fazer. E essa espera foi preciosa. Essa espera e esse encontro comigo mesma, não é? Com a minha forma de expressão, foi importantíssima. Foi bom ter esperado tanto tempo até fazer o primeiro disco. Não foi um tempo desperdiçado, nem pouco mais ou menos. Muito pelo contrário. O que é que tu procuraste na tua primeira turnê que fizeste em 2000? Primeira turnê é solo, porque já falámos há pouco, acompanhaste outros artistas. Sim. Mas a primeira turnê, em 2000, que percorreste o país de norte a sul. Muitas aventuras nessa turnê. Muitas aventuras. Queres contar algumas para os nossos ouvintes? Bem, contar assim aventuras da primeira turnê, acho que a grande aventura foi a própria turnê, não é? De repente eu estava habituada a fazer parte das bandas, mas fazia coros, era mais um dos músicos em palco, e foi a primeira vez que eu tive que encarar um concerto inteiro como cantora a solo, o que é completamente diferente, e foi uma aventura extraordinária. Foi muito bom, foi muito divertido. Também tive a sorte de ter uma equipe de músicos e técnicos que me apoiaram imenso e que foram a minha estrutura, e que alguns deles ainda são, não é? Tantos anos depois. Mas eu percebi que a minha vida tinha mesmo que passar pelo palco, definitivamente, e descobri que, independentemente de nós termos que encarar uma plateia, o que é sempre assustador, e é sempre assustador, independentemente dos músicos terem muitos anos ou poucos anos de carreira, que tinha imenso prazer naquilo que fazia e que continuo a ter cada vez que subo a um palco. Foi a maior experiência e guardo memórias muito, muito boas, até da inexperiência da altura, porque eu lembro-me de ter feito erros porque não fazia ideia como é que aquilo funcionava ao certo e fui aprendendo, errando também. Alguma vez enganaste em palco? Ou esqueceste a letra de uma música? Já. E como é que lidas com essa situação? Como é que dás a volta a isso? Olha, eu tento lidar com alguma descontração e agora é mais fácil, porque a maioria das canções as pessoas sabem as músicas de cor, e então se eu paro... O público canta. Mas acontece, a nossa memória prega-nos algumas partidas e acontecem brancas, não é? Nós de repente há qualquer bloqueio e entretanto a música já foi e nós não acompanhamos. Mas não acontece assim tantas vezes quanto isso. E o gosto pela representação? Como é que te surgiu? Há pouco dizias que tinhas feito teatro amador. Sim, fiz teatro amador, sim, mas o gosto pela representação acabou por surgir mais tarde. Eu acho que as coisas são todas muito relacionadas umas com as outras. Eu acho que quem sabe interpretar uma canção terá alguma facilidade em interpretar um personagem. Ou pelo menos será um bom princípio.
Eu tive curiosidade de experimentar a representação e acabei por fazer uma novela e acabei por fazer teatro e algumas séries e percebi que gosto desse faz de conta, não é? Que é a representação. É mais difícil enfrentar uma plateia quando estás a representar ou quando estás a cantar? É diferente. É muito diferente. São duas realidades diferentes. Por exemplo, o teatro é um exercício diário, mas o texto está definido, embora nem todas as noites. Nunca é igual, não é? O teatro nunca é igual porque acontecem sempre coisas diferentes em cada noite de representação. Mas a linguagem musical também é muito diferente. A linguagem musical depende não só das palavras, nem da forma de estar, é mais emocional a música do que o teatro. Também depende das peças, depende do texto, depende da contracena, mas... Depende do encenador. Depende muito do encenador também. Eu pergunto isto porque trabalhaste com Filipe Laféria no musical Camaleão Virtual. Sim. E trabalhar com outros encenadores também. E como foi a experiência de trabalhar neste musical? Qual deles? O do Filipe ou Sim. É que eu trabalhei noutro musical em teatro, que foi Portugal, uma comédia musical, com a encenação do António Feio. No São Luís? No São Luís, sim. É diferente, os encenadores, cada um tem uma visão muito particular, ou seja, existe uma direção e essa direção é fundamental para quem tem uma visão global do espetáculo, como é o caso do encenador, obviamente. Cada encenador é diferente, são universos sempre muito diferentes. O processo dos ensaios e da descoberta do personagem, da composição das cenas, tudo isso é um processo de laboratório, mas a visão do encenador acaba por ser o fio condutor de tudo aquilo. Trabalhar com o Filipe foi muito diferente de trabalhar com o António são linguagens diferentes com exigências diferentes. São gerações diferentes. Sim, também, mas são formas de ver o teatro de forma completamente diferente. Eu gostei mais de trabalhar com o António. Gostei muito mais de trabalhar com o António Feio. Mais descontração, mais liberdade. Mais liberdade, sim. Mais liberdade e muito respeito também. Já fizeste teatro, televisão? Destas duas áreas de representação, qual é que preferes? Eu prefiro o teatro porque o teatro tem o contacto direto com a plateia. Lá está, é o palco. O público reage no momento. Reage e a reação do público é combustível para nós darmos mais e fazermos a cena seguinte. E essa ligação direta é muito para mim é a que eu prefiro mais, é que me dá mais prazer e não sei, é o palco. O palco é muito especial. O que é que já foi? O que é que já ficou para trás? Já foi, é engraçado, agora eu estou a olhar para a capa do disco e a primeira é logo Já Foi. Já foi. Que é um bocado contraditório, a primeira música o Já Foi. Devia ser a última. Devia ser a última. Não, já foi o álbum todo. Mas faz sentido. Porque este disco foi feito numa fase na minha vida em que eu passei por um momento de crise real. Porque este disco foi pensado e foi começado a gravar logo após a morte do meu pai. Então este Já Foi é uma música que fala é uma música que podia ser depois da crise. Mas de uma forma muito construtiva, não é? Uma forma já passou, não é? Já foi, já. Agora está na altura de um novo começo, de uma nova etapa, de ter que me reposicionar nesta nova realidade. E é interessante que este disco, Procura-se, não foi feito a propósito da crise que se vive hoje em dia, mas não podia ter vindo mais a propósito, no fundo. Junta o útil ao agradável. Sim. Porque este é um disco, é um grupo de canções que falam de coisas muito diferentes umas das outras, mas são tudo assim questões importantes e muito pertinentes.
o mundo tem mudado todos os dias e nós parece que fomos apanhados de surpresa por uma mudança que tem sido tão gradual, muito rápida, é certo, mas todos nós precisamos de nos questionar sobre uma série de coisas. E a questão principal é o que é realmente importante para nós. O que é mesmo importante, o que é que eu não quero abdicar na minha vida, pode ser os amigos, a família, mas o que é realmente importante, o que é que eu não abro mão. E estas canções, este grupo de 10 canções, falam sobre isso. Falam sobre as perguntas importantes que nós nos devemos fazer sempre, a nós próprios. Qual foi a pergunta mais difícil que fizeste a ti própria? Olha, a pergunta mais difícil que eu faço a mim própria, que todos os dias quando acordo, penso, então, e hoje? Como é que vai ser? Sim, e é procurar, principalmente procurar ter todos os dias vontade. Principalmente nesta altura em que parece que é tudo tão difícil, tão pesado e tal, e toda a gente está mal disposta e ninguém tem vontade de fazer nada e está tudo desmotivado. Procurar essa vontade e essa motivação todos os dias e encarar todos os dias essa pergunta, logo pela manhã. Então, e hoje, como é que vai ser? É um bom princípio, é uma coisa que eu tenho que... é um exercício diário meu. E este disco é um bocado o reflexo disso, por isso é que toda a gente me pergunta, então rompeste com o passado, com os discos anteriores? Não, eu não rompi absolutamente, não me divorciei de nada. Eu procurei um dia novo, e procurei um disco novo, e procurei músicas novas e não fazer de novo aquilo que já tinha feito anteriormente. Há pouco falavas do falecimento do teu pai, que teve também um pouco, apanhou-te durante este disco, a produção deste disco. O que é que herdaste dele? A principal característica? Eu acho que a força. A força e a capacidade de perceber que a minha vida é da minha inteira responsabilidade e não é da responsabilidade de mais ninguém. E isso dá-me uma liberdade imensa. O facto de não achar que os outros são responsáveis por mim dá-me uma liberdade enorme e de perceber que todos os dias é um dia de construção e de trabalho. E o meu pai era a pessoa que eu conheci com maior capacidade de trabalho e de foco. Ele era uma pessoa muito focada. Eu acho que herdei isso dele. E o que é que gostavas de incutir, no fundo, no futuro, nas tuas músicas dele? A vontade? Há muito dele nas minhas músicas e há muito de todas as pessoas que eu amo. No sentido, quando estás em palco, pensas neles? Penso sim. Penso sempre. Mas isso faz com que eu tenha a vantagem de não subir a um palco sozinha, não é? Isso é bom. É bom estar num palco acompanhada por várias pessoas, entre as quais o teu marido, Renato Júnior, teclista. Sim, é muito bom estar acompanhada. Eu tenho tanta sorte de trabalhar com os músicos que fazem parte da minha banda, porque eu sei que faço as canções e que os discos vêm em meu nome, mas não é um trabalho solitário, é um trabalho com uma companhia muito válida de todas as pessoas que trabalham comigo. E não é só trabalho, sabes? Nós fomos criando uma relação muito de alguma intimidade e de uma cumplicidade enorme. E é bom sentir que eles estão comigo e que estiveram comigo em alturas muito felizes e estiveram comigo em palco em alturas muito complicadas, porque esta história de Show Must Go On é mesmo verdade, não é? Às vezes nós estamos a passar por fases terríveis da nossa vida e fazemos espetáculos na mesma. E eles foram uma estrutura muito importante para mim no verão passado, em que tudo isto aconteceu. E na altura eu estava a fazer os concertos da Rua da Saudade e estava a fazer os meus concertos também. Era difícil conciliar os dois concertos, os dois tipos de concerto? Não era difícil. Não era difícil porque eram concertos tão diferentes um do outro que era quase... como é que eu ia dizer? Era bom ir passando de um para o outro porque dava alguma frescura aos dois, é interessante. Não havia rotina, era sempre Não havia diferente. rotina, precisamente.
Vou Gostaste da de trabalhar saudade. com a Luanda Cosette, Adorei. uma das nossas convidadas do Ultraleve, já foi. Já foi. Se Ah, pá, quiserem adorei. ouvir em ultralevenaradio.blogspot.com a entrevista à Luanda e aos Couple Coffee. E aos à Couple banda dela. Coffee, que são uma grande banda. Adorei trabalhar com a Luanda, adorei trabalhar com a Viviane, com a Mafalda. Foi assim. Não me digam que as mulheres se dão mal a trabalhar, que isso não faz sentido nenhum. Quatro Neres com poemas de Ari dos Santos. Diário foi. Epá, foi muito bom, muito bom. Foi muito bom, foi uma experiência incrível e cantar a Ari é uma experiência muito intensa. Porque ele era um ser muito intenso, muito. E as letras são geniais, era um poeta genial que tinha uma capacidade enorme para escrever para canções e viver a Ari num ambiente no feminino foi uma experiência incrível. Do feminino passamos também para o feminino, mas na televisão, dos palcos para a televisão. Fizeste várias músicas para telenovelas. Achas que hoje em dia a televisão é um meio muito importante na divulgação musical? Antigamente era a rádio, hoje em dia ainda é a rádio, hoje em dia é a rádio, a televisão e a internet. Olha, neste momento a televisão não é um meio importante, porque a televisão neste momento não tem espaço para a música. Se tu reparares, não existem programas de televisão dedicados só à música. Existe algum tempo de antena nas telenovelas, mas é porque só existe esse tempo de antena, Ou então vais praticamente. programas da tarde das desgraças e Pois, cantas uma isso. música provavelmente em playback, não é? Exato. Bem, Entre duas desgraças. Entre uma duas musiquinha. desgraças. Isso é que é uma grande desgraça e é lamentável isso acontecer. Porque não existe neste momento. Agora vai existindo algum espaço de antena nos canais por cabo e espero que essa tendência evolua, não é? Mas é uma pena isso não acontecer. A rádio continua a ser, mas isso tem a ver com o formato da rádio. E a internet tem sido um meio crescente, não é, de divulgação. Para quem não sabe, a Susana tem um site que vale a pena visitar. Muito Vale a completo, pena. com muita informação e, claro, também muita música. Lidas bem com a exposição pública? Agora melhor. De início apanhei um grande susto. De início foi assustador mesmo. Porque um artista não tem que ser necessariamente uma pessoa muito extrovertida e eu não sou de todo, sou assim mais tímida ou introvertida. Então estava muito habituada e muito bem habituada quanto a mim a andar na rua calmamente e entrar nos sítios sem dar assim muito nas vistas e de repente mudou tudo. Mas agora liso. Não, eu penso que nós vivemos num país muito civilizado nesse aspecto. Muito civilizado. Agora acho graça, acho piada quando as pessoas me abordam e falam comigo e dizem qualquer coisa. Acho simpático, mas de início fiquei um bocadinho assustada. Pensei que estava a abdicar de qualquer coisa que não me apetecia abdicar, mas é bom, tem o seu lado bom. E a pintura? Como surgiu o gosto pela pintura? É um hobby ou é uma paixão? Alguma vez pensaste em viver de pintura? Não, nunca. É um lado artístico meu, mas privado. É uma paixão que vem desde o quê? Desde a escola primária, para aí. Quando nós começamos a pintar, eu não aprendi a pintar, não tenho técnica absolutamente nenhuma, mas é uma forma de composição igual à música, só que nós utilizamos 7 cores e não utilizamos as 7 notas musicais, não é? É o 7, o número está aí. Exatamente. E é uma forma de limpar a cabeça para mim, é um exercício de abstração e despreocupação total. E se eu tivesse que mostrar aquilo que pinto, se calhar essa realidade mudaria, não é? E eu não me apetece que isso aconteça. Preferes a pintura ou a fotografia? Não prefiro nenhuma delas, são tão diferentes. A música. Ou a representação? A música é a minha linguagem. É aquilo que tu sentes? É aquilo que eu sinto. E eu na música tenho hipótese de dizer
exatamente aquilo que sinto através das palavras. Na representação nós temos que estar limitados a um guião. Não é limitados, o ponto de partida é o guião, são as palavras já estabelecidas, já escritas pelo autor. Na música eu sou autora e posso falar daquilo que me apetece, posso dizer aquilo que me toca, posso falar daquilo que vejo, porque os artistas são acima de tudo uns observadores. Nós somos pessoas extremamente atentas e o facto de eu me cruzar com tanta gente, não é? Porque nós nos concertos não somos só nós que vemos as pessoas, não são só as pessoas que nos veem a nós também as vemos a elas e somos os observadores daquilo que se passa à nossa volta. E eu gosto muito de gente, gosto de pessoas. E Gostas de transmitir aquilo que sentes às pessoas. E aquilo que penso também, não é? O que é que uma mulher sabe aos 35 anos? Muita coisa! Muita coisa. Sabemos mais sobre a natureza das pessoas, sabemos muito mais sobre a nossa e, acima de tudo, percebemos que temos ainda muito mais para descobrir. Tens medo de envelhecer? A nível físico, não tenho medo de envelhecer, tenho medo de doença, da perda das capacidades, isso sim. Agora das rugas, não será agradável, mas acho que não é a pior coisa do mundo, sinceramente. Agora vamos entrar numa rúbrica que é direta à cabeça. Eu vou-te dar uma palavra, tu dizes aquilo que vier à cabeça. Depois vou-te dar 2 hipóteses. Vais ter de escolher obrigatoriamente uma delas. Eu sou péssima nesse jogo. Isto é facílimo. Vá, vamos lá. Um livro. O Último Voo do Flamingo, de Miyakoto. Uma viagem. Istambul. Foi uma viagem muito boa com os meus pais. Um lugar. Santa Cruz. Um lugar encantado. Um perfume. Ai... Um perfume... Uma essência. Pode ser rosa. Ir ou ficar? Estar a caminho. Noite ou dia? Noite. Campo ou praia? Não consigo escolher. Gosto dos dois. A cores ou para ti branco? A preto e branco. A vida é? É fantástica. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi mais um Vidas com História, a grande entrevista na rádio Ultra FM. Para ouvir em 88.2 ou então na internet sempre que quiseres em ultrafm.pt.